de agora, entra no ar o programa Carta de Deus para a Igreja. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Apresentação, Pastor Lindonês. Um programa que traz as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Apresentação, Pastor Lindonês. Glórias a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por Ele nos permitir, mais uma vez nesta noite, podermos estar aqui novamente nos microfones da Rádio Aliança 87.5 FM, com muita alegria que eu venho novamente diante dos amados para glorificar a Deus e louvar ao Senhor e trazer também nesta noite uma palavra para cada um dos nossos amados irmãos. E eu me alegro muito em poder estar aqui mais uma vez para apresentar o programa Carta de Deus para a Igreja. Programa este do altar de Caxias do Sul, do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional na nação do Brasil, esse precioso e poderoso ministério ao qual o Senhor tem levantado nesses últimos tempos, últimos dias da igreja na face da terra. O Senhor levantou este ministério em toda a terra para preparar a igreja com um único e exclusivo foco, missão, que é o arrebatamento da igreja, o foco desse santo ministério, a volta de Cristo Jesus. Aonde a missão deste ministério e a missão nossa aqui nos microfones da Rádio Aliança é te ajudar a se preparar para a volta do Messias, para o arrebatamento, trazendo a ti louvores, aonde já a palavra cantada já vem a trazer a nós a mensagem do trono de Deus, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo e uma mensagem chamando e nos advertindo que Cristo Jesus, nosso Senhor, está voltando para buscar a igreja e devemos a cada dia estarmos prontos para este momento que pode ocorrer a qualquer dia, a qualquer momento, a volta de Cristo Jesus. E com essas palavras venho diante dos amados cumprimentando a todos, cumprimento todos nossos amados que já estão nos acompanhando, estão nos ouvindo neste momento, pelas ondas do FM 87.5, onde sabemos que o alcance dos microfones da Rádio Aliança pelo FM é muito grande, uma rádio muito ouvida. Então eu cumprimento a todos nossos amados que estão nos ouvindo, aonde você estiver, na tua casa, no teu trabalho. Quem sabe você está no trânsito retornando para o teu lar, ou está no trânsito indo para o teu trabalho, ou quem sabe você trabalha como motorista de táxi, motorista de Uber, aplicativos, todas as plataformas. Sabe, você trabalha como motorista de ônibus e está nesse momento no trânsito e está nos ouvindo pelas ondas do FM. Seja muito bem-vindo a esta programação, na mais gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos alegramos muito com a tua presença. Também quero cumprimentar todos os nossos amados que já estão nos acompanhando pelo Facebook, aqueles amados que ainda vão se conectar conosco ainda durante esta programação e aqueles que vão
participar dessa programação depois que ela se encerrar aqui nos estúdios da emissora, pelo FM e depois pelo YouTube. Que sejam todos muito bem-vindos e que essa programação venha te abençoar, venha edificar a tua vida e venha te ajudar a se aproximar mais de Deus, se separar do pecado e buscar a tua santidade e se preparar para o reino dos céus que está próximo. Amém? Também eu quero cumprimentar nesta noite já os nossos amados que nos acompanham também, que estão me ouvindo já dos 4 cantos do Brasil e nações afora que estão nos ouvindo também através da rádio Minas para Cristo, essa preciosa e poderosa rádio mineira, onde o Senhor levantou lá no estado de Minas Gerais, para que ali seja proclamado o Evangelho da preparação para a volta de Cristo Jesus. E esta rádio tem transmitido a nossa programação. Carta de Deus para a Igreja é transmitida ao vivo também pela rádio Minas para Cristo. E eu quero também nesse momento cumprimentar e receber todos nossos amados irmãos, amigos, todos os ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio Minas para Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esta programação nesta noite, na mais gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, e vai compartilhando este link para que mais pessoas também venham se conectar conosco, venham participar desta programação, venham receber uma palavra para a sua vida, uma palavra de alento, uma palavra de cura, uma palavra de libertação e uma palavra de vida eterna. Compartilha, meu amado, para que mais pessoas venham participar conosco nesta noite. Meus amados, e neste momento eu quero já estar orando juntamente com os amados, colocando nas mãos do Senhor Espírito Santo esta programação, para que Ele venha conduzir tudo segundo a sua vontade. Que nada venha a ser feito, falado pela vontade do homem, pela carne, mas tudo pela vontade do Espírito Santo. Aquele que conhece a ti, meu amado irmão, amigo, aquele que conhece a tua vida, aquele que conhece o profundo do teu coração, aquele que conhece o profundo do teu pensar, aquele que conhece a tua luta, a tua dificuldade, aquele que sabe o que você está passando neste momento, aquele que sabe o que você precisa. É Ele que precisa estar no comando desta programação. Amém? E você não está ouvindo esta programação neste momento pela tua vontade, ou pelo convite, ou pela vontade deste humilde servo do Senhor aqui que está nos microfones. Mas se você está me ouvindo neste momento, aonde você estiver, aprove a Deus. Foi pela vontade do Espírito Santo que Ele te trouxe e te conectou nesta programação, para que você viesse receber dele. Ele que tem tudo que nós precisamos, independente da tua necessidade, independente da tribulação, independente da enfermidade, independente se é um problema familiar, um problema conjugal, um problema financeiro, um problema de saúde, o Senhor tem a solução para todos nossos problemas. Basta nós confiarmos e entregarmos nas mãos do Senhor, para que Ele possa operar em nossa vida.
Amém? Para nós orarmos, amados, eu quero fazer leitura, uma palavra, no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1. Palavra muito conhecida, e nós vamos estar lendo neste momento, que me diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Somente isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Meu amado, confia no Senhor, busca no Senhor, entrega nas mãos do Senhor todo o teu problema, toda a tua situação. Eu não sei qual é a tua situação. Talvez você esteja pelejando com uma enfermidade ao qual talvez os médicos, a medicina já desenganou. Saiba que o Senhor tem a cura. Talvez você esteja com um problema na justiça, ao qual os juízes, os advogados já não dão nenhuma esperança e diz que não há como resolver. Saiba que o Senhor tem a solução para essas questões. Todas as questões. Quem sabe você está aflito, com problemas na tua família, está desempregado, com problemas com os filhos, problemas com a esposa, problemas com os colegas de trabalho. Tantos problemas que afligem a nossa mente, o nosso coração, nos nossos dias, aonde nós estamos envolvidos por todos os lados, com várias situações, para nos tirar a nossa paz, o nosso alento e a nossa fé. Mas o Senhor diz nesta noite a cada um de nós: não se turbe o vosso coração. Não te angustie, não te desespere. Confia no Senhor e entrega nas mãos do Senhor tua questão, tua necessidade, a tua aflição, a tua enfermidade. Amém? Vamos orar, meus amados. Soberano e eterno Pai, no mais precioso e poderoso nome de Jesus, viemos diante de Ti, Senhor, nesta noite. Primeiramente, Senhor, queremos Te agradecer por este dia de vida, ao qual o Senhor tem concedido a cada um de nós. Queremos Te agradecer, Senhor, por nos permitir, mais uma vez, acordarmos nesta manhã, termos o fôlego de vida, Senhor, podermos olhar, Senhor, para a nossa volta, olhar para os céus e contemplar a Tua maravilhosa criação, esta natureza, Senhor, à nossa volta. Senhor, queremos Te agradecer por todos os nossos membros do nosso corpo estar em perfeita funcionalidade. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor concede a cada um de nós até este momento. Senhor, aonde muitos já partiram neste dia para a eternidade. Aqueles que partiram, Senhor, salvos, estão já no descanso eterno, já estão, Senhor, melhor que nós, que ainda estamos pelejando, batalhando pela nossa salvação. Mas há também aqueles, Senhor, que partiram neste dia para a eternidade sem salvação, onde suas almas já se encontram em tormentos, ó Senhor, aonde agora já não há mais condição de arrependimento, de conserto, de retorno, Senhor, para contigo, porque fizeram as suas escolhas enquanto tinham fôlego de vida.
Mas nós agradecemos a Ti, Senhor, porque neste momento temos ainda o fôlego de vida. Porque talvez se tivéssemos partido neste dia, onde sabemos, ó Senhor, que durante este dia o inimigo de nossas almas tentou ceifar a nossa vida, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, Senhor, das armadilhas, dos acidentes, de tudo aquilo ao qual o inimigo de nossas almas usou para tentar nos ceifar. E o Senhor nos guardou para que nessa noite pudéssemos estar aqui novamente, tendo mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de nos arrepender e de nos consertarmos. Pois talvez, Senhor, se tivéssemos partido neste dia, talvez houvesse, Senhor, pecados em nós que nos impediriam de entrar no descanso eterno na Tua presença. Pecados escondidos no nosso coração, pecados ocultos, ó Senhor, no nosso pensamento, ao qual não nos arrependemos. Pecados, ó Senhor, no nosso coração, nos nossos lábios. Pecados, ó Senhor, inconscientes, ó Senhor, que pecamos sem o desejar, sem a nossa vontade, mas também não houve o reconhecimento e o arrependimento. E assim estaríamos, ó Senhor, também em tormentos. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia e amor, nos guardou, nos livrou, para podermos estar aqui nesta noite. Meu Senhor, eu agradeço pela vida de cada um dos nossos ouvintes nesta noite. Até este momento, aqueles que ainda vão se conectar, Senhor, eu já oro por eles, Senhor, que todos sejam alcançados por Ti, ó Espírito Santo, nesta noite. Tu conheces a cada um, Tu conheces a luta, a aflição, a dificuldade, e eu entrego cada um nas Tuas mãos e Te peço que vais ao encontro, estende as Tuas mãos, abraça cada um, aonde eles estiverem nesta noite. Abençoa-os, ó Espírito Santo, que eles sejam agraciados pela Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia e pelas Tuas bênçãos nesta noite. Senhor Espírito Santo, eu Te peço, toma a direção desta programação, que nada seja feito, nada seja falado pela vontade do homem, pelo querer do homem, mas que tudo seja pela Tua vontade, e que cada palavra que for proferida neste microfone, que ela vá de encontro ao coração de cada um que almeja e espera ouvir de Ti nesta noite, Senhor Espírito Santo. Eu me coloco em Tuas mãos, que eu venha ser um instrumento aonde o Senhor tenha liberdade para usar, para falar com todos que estão nos ouvindo nesta noite. É o que eu Te peço e já Te agradeço, no mais precioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, já quero de imediato, depois de termos orado diante do Senhor, trazer aos amados, compartilhar com os amados endereços aonde você pode encontrar uma porta do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional na nação do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui na cidade de Caxias do Sul, aonde nós nos encontramos nesse momento, você encontra uma porta do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional na rua Antônio Rossato, número 223. Rua Antônio Rossato, número 223, bairro Marechal Floriano.
bem pertinho do atacadista Via Atacadista, quase esquina com a farmácia Preço Popular. Ali você encontra o altar de Caxias do Sul, do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional na nação do Brasil, onde os nossos cultos são todos os domingos às 15 horas da tarde e na quarta-feira às 19h30. E você é o nosso convidado a se achegar ali e participar dos nossos cultos, receber uma palavra de preparação para a volta de Cristo Jesus, de receber ali a tua cura, tua libertação, receber uma palavra de consolo, de conforto e uma palavra de preparação para o arrebatamento da igreja. Você é o nosso convidado. Amém? Atenção, cidade do Vale dos Sinos. Nós temos também na cidade de Esteio, na rua Padre Anchieta, número 287, bairro Esteio Novo. Atenção, cidade de Esteio e cidades vizinhas. Rua Padre Anchieta, número 287, bairro Esteio Novo, onde os cultos ali são realizados todos os sábados às 16 horas da tarde e nas quartas-feiras às 19 horas da noite. Você também é o nosso convidado a se chegar ali e receber uma palavra de preparação para o arrebatamento. Glórias a Deus, a volta de Cristo Jesus. Meus amados, nós temos também o nosso endereço eletrônico, aonde, por esse endereço, você pode conhecer tudo sobre o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. www.aportadocel.com. Anote esse endereço. O endereço eletrônico é www.aportadocel.com. E ali você pode saber e conhecer tudo sobre o ministério. Por esse endereço você pode ficar sabendo, você que gostaria de saber se tem uma igreja, um altar do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional na tua cidade ou cidades vizinhas, www.aportadocel.com. Ali você vai ter essas informações. Você que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o líder desse santo ministério, profeta Dr. David O'Or, ali você encontra toda a biografia dele, onde você pode conhecer, onde você pode tirar as suas dúvidas, www.aportadocel.com. Ali você encontra todas as conferências, todos os ensinos do profeta do Senhor. Ali você encontra todos os trabalhos de cura, aonde ele tem ido em todas as nações da terra e decretado cura, e o Senhor tem operado grandemente. O sangue de Jesus tem fluído e grandes curas bíblicas têm ocorrido nos nossos dias, no poderoso nome de Jesus. Cegos vendo, surdos ouvindo, paralíticos, aleijados levantando e andando, pessoas sendo curadas do câncer, pessoas sendo curadas de HIV/AIDS, sendo limpas, sendo curadas. Todo tipo de enfermidade debaixo do sol está sendo deletado pelo poderoso sangue de Jesus, através dos decretos de cura do profeta Dr. David O'Or. Glórias a Deus, aonde nós tivemos agora aqui no Brasil, desde o dia 16 até o último domingo, poderosas ministrações com o profeta do Senhor, aqui na nação do Brasil, aonde também ele fez
trabalhos de cura aqui, decretando o sangue de Jesus, e tivemos muitos curados aqui na nação do Brasil. Muitas pessoas curadas de todo tipo de enfermidade ao qual você possa imaginar, sem precisar pagar nada. Amém? Então entre lá, meus amados, www.aportadocel.com. Ali você conhece tudo sobre o ministério do Senhor e tudo sobre o profeta do Senhor, Dr. David O'Or, o líder desse santo e glorioso ministério, ao qual o Senhor levantou na terra para proclamar e anunciar o arrebatamento, a volta de Cristo Jesus, e chamar esta geração ao arrependimento, ao abandono do pecado e à preparação para o arrebatamento, buscando a santidade. Amém? Glórias a Deus. Bem, meus amados, nós vamos neste momento agora ouvir mais uma adoração, e eu te convido, vai compartilhando este link, que mais pessoas venham participar conosco. Amém? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, me aceite a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha
Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que preciosa e poderosa adoração, essa mensagem que nos traz esta adoração. Glórias a Deus, tudo deixarei, tudo deixarei. Basta nós confiarmos e entregar nas mãos do Senhor, confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para com cada um de nós. Que muitas vezes nós queremos resolver com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com o nosso dinheiro, com as nossas amizades, queremos resolver do nosso jeito. E não dá certo. Não dá certo. E quando entregamos nas mãos do Senhor, tudo se resolve. Tudo se resolve. Amém, meus amados? Eu quero fazer leitura, meus amados, para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. No livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 1. A palavra do Senhor vai me dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Vou ler novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Amém? Até aqui, meus amados. A palavra onde lemos, meus amados, nos fala tão claro que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi para isso que Cristo veio, se entregou na cruz, levou sobre ele os nossos pecados, nossas dores, nossas aflições. Foi pregado na cruz
verteu seu sangue para nos trazer a liberdade, a libertação, porque éramos escravos. E mediante o sacrifício e o sangue de Cristo vertido no Calvário, Ele nos proporcionou a libertação, para sermos livres. E hoje, Ele nos diz, e permaneceis firmes, continueis livres, não vos submetais novamente sobre o jugo da escravidão. O jugo da escravidão. Como assim, meus amados? Eu nunca fui escravo. Como que o Senhor precisou me libertar? Como? Por quê? Nós vemos tanto, amados, ser anunciado cultos com os títulos culto de libertação. E é anunciado, traga todos aqueles que estão presos, acorrentados, escravizados pelos vícios do álcool, vício do tabagismo, pelo vício das drogas, pelo vício dos jogos. Traga todos aqueles que estão escravizados pelos demônios, problemas espirituais. Traga tal dia que vai ser o culto de libertação. Aonde vai ser pregada a palavra, vai ser orado e as pessoas serão libertas. Pelo nome de Jesus. E nós vemos essas situações ocorrendo e parece que as pessoas não são libertas. Elas são libertas ali no momento daquele culto, saem dali libertas. Na próxima semana, naquele mesmo dia, a igreja está novamente com este culto de libertação e tu vai ver a pessoa está retornando ali com o mesmo problema. O mesmo vício. Os mesmos problemas espirituais. A mesma situação. Ela não foi liberta. Naquele momento somente. E o que eu quero frisar nesta noite, meus amados, um momento com cada um. Todos nós já nascemos escravos. Carentes, necessitados de sermos encontrados por Cristo Jesus e sermos libertos por Ele. Eu quero agora fazer leitura, meus amados, em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 16 e 17. Gênesis capítulo 2, do verso 15 a 17. Vai me dizer a palavra do Senhor. Quando Deus criou o homem lá no Éden, a sua imagem, a sua semelhança, Deus deu um comando ao homem. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, para
para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Muito conhecida essa palavra de toda a igreja. Meditamos muitas vezes aqui nesta programação. Mas nesta noite eu quero mostrar aqui para os amados por que nós nascemos já escravos e somos carentes da misericórdia, do amor de Deus e de sermos alcançados por Cristo, pela cruz e pelo sangue de Cristo Jesus, para sermos libertos. Porque nós vemos aqui, amados, nessa ordenança, nesse comando que Deus deu ao homem, que ele não comesse daquele fruto. E ele desobedeceu, e no momento em que ele desobedeceu, ele comeu daquele fruto, ele morreu na presença de Deus. Ele foi separado, ele pecou. E ali se levantou um muro, uma muralha entre o homem e Deus. O homem perdeu toda a natureza de Deus naquele momento. E agora ali ele passa a servir o pecado, ser dominado pelo pecado, a servir a Satanás, as trevas. A partir daquele momento ele passa a ser escravizado agora pelo pecado. Passa a viver agora na carne. Os desejos carnais começam a tomar conta deste homem. E este homem é separado de Deus. Uma grande muralha se levanta, chamada pecado. E a Bíblia me diz em Romanos capítulo 5, verso 12, que por um homem entrou o pecado e a morte, e todos os homens pecaram. Por Adão entrou o pecado no mundo, e todos os homens pecaram. Nós já nascemos em pecado, separados de Deus. A morte entrou através do pecado, esta grande muralha. Nós já nascemos, somos gerados em escravidão do pecado. Porque trazemos no nosso DNA a herança do pecado lá do Éden, semeada por Adão. Semeada por Adão em nossa vida. Vivemos toda a nossa vida em pecado, em mentira, em falsidade, em desobediência aos nossos pais, em desrespeito para com os mais velhos. Nós somos crianças de 1, 2 anos já vivendo, mentindo, em desobediência, em desrespeito, em desonra para com os mais velhos, com os nossos pais. E nós vemos isto na nossa geração para confirmar que já vivemos em pecado. Teimosos. E vivemos toda a nossa vida até chegarmos a Cristo Jesus, escravos do pecado. Quando chegamos muitas vezes já na adolescência, na juventude, na fase adulta, muitas vezes chegamos a Cristo já numa situação tão complicada, tão difícil, no fundo do poço, acorrentados de todas as formas, escravos
do pecado, escravos da carne, escravos deste mundo, escravos de Satanás, o príncipe das trevas que reina sobre este mundo. Escravos das drogas, da mentira, do álcool, da pornografia, escravos do trabalho, escravos do dinheiro, escravos da posição. Chegamos a Cristo, todos acorrentados pelas correntes de todo tipo de pecado à nossa volta, à nossa vida. Escravos. Glórias a Deus. Meus amados, neste momento nós vamos receber os nossos apoiadores. É 1 minutinho só. Vamos e voltamos. Amém. Apoiadores culturais. A propaganda é a alma do negócio. Então, o que você está esperando? Venha fazer um anúncio da sua empresa ou de seu produto aqui na Rádio Aliança. Seja um apoiador cultural da Rádio Aliança. Informe-se pelo fone 84 22 94 56. Rádio Aliança, onde o seu anúncio traz resultado e faz a diferença. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Glórias a Deus. Eu disse, amados, é um bate-volta. Vamos e voltamos. Glórias a Deus. Vai compartilhando esse link, meus amados, que mais pessoas venham se conectar conosco e receber a palavra do Senhor, que ainda temos uma poderosa palavra a nós nesta noite. Meus amados, e a palavra onde nós lemos, primeiramente, em Gálatas 5, nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Meus amados, todos nós, quando chegamos a Cristo, independente da idade, independente da posição social, independente da religião, todos nós, quando chegamos a Cristo, éramos escravos, escravos do pecado. E quando falamos em pecado, só o pensamos nos vícios, na mentira, na fofoca, nessas situações, naquele pecado mais grosseiro, em matar, roubar, prostituir, adulterar. Mas nós temos uma corrente de pecados que nos acorrentam quando chegamos a Cristo Jesus. O pecado da fofoca, o pecado do mal pensar, o pecado do pensamento maldoso, o pecado do pensamento cobiçoso, o pecado do falar maldoso, do falar impuro, o pecado das palavras obscenas, o pecado do sentimento maldoso do coração, o pecado do sentimento de não liberar perdão, o pecado do sentimento de ódio, de raiva do nosso coração. Às vezes nós chegamos a Cristo Jesus sem nenhum pecado, das bebidas, dos jogos, das drogas, do cigarro, mas estamos todo acorrentado pelo pecado espiritual,
o pecado emocional, nos corroendo por dentro e nos escravizando e nos separando de Deus. Escravizando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. Todos nós, quando chegamos a Cristo, chegamos escravos do pecado, de uma maneira ou de outra. Servos do pecado. Servos do pecado. E a Bíblia me diz que nós temos dois senhores a servir, a um ou ao outro. Ou servimos ao diabo ou servimos a Deus. Ou há dois caminhos, um que conduz ao reino dos céus e outro que conduz à perdição eterna, ao lago de fogo, ao inferno. Não há um terceiro caminho. E nós servimos a um ou ao outro. Servimos a Deus ou servimos o diabo. Servimos o pecado ou servimos a santidade? Servimos o pecado ou servimos a justiça? E até o momento em que chegamos a Cristo, somos escravos, servos do pecado, servos do diabo. A própria palavra me diz, Cristo Jesus me falando, em João capítulo 8, verso 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E chegamos a Cristo com a vida destruída, acorrentada nos prazeres desta vida, nos pecados, nos acorrentando e nos arrastando para o inferno, a condenação eterna, para longe de Deus, separados de Deus. E o Senhor, através do seu sacrifício, através do seu sangue, Ele vem para nos libertar das amarras, das correntes do pecado, que me impedem de retornar a Deus. Porque esta muralha precisa ser derrubada. Aquela muralha que foi levantada lá no Éden, chamada pecado, e está me escravizando e me separando do meu Criador. Mas pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue vertido no Calvário, essas correntes do pecado são arrebentadas, eu sou liberto e passo agora não servir mais a Satanás, não servir mais o pecado, mas agora a servir a Cristo Jesus. Libertos do pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora estamos livres do pecado, livres dos vícios, livres das mentiras, livres das fofocas, livres da fornicação, livres do pecado sexual, livres do pecado. E o Senhor nos adverte, na segunda parte, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Agora, depois de livres dos vícios, livres da mentira, livres do curso deste mundo, livres do pecado, devemos ficar firmes na presença do Senhor, na obediência a Deus,
ficar firmes, nos preparando, nos santificando, aguardando o arrebatamento, a volta de Cristo Jesus. Mas enquanto estamos nesta terra peregrinando, a própria Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. Aquele senhor que nos escravizava, aqueles vícios, aquele curso de vida ao qual tínhamos longe de Deus, a cada dia eles tentam a nos dominar novamente, a nos puxar de volta. O mundo do ódio, o mundo da violência, o mundo da pornografia, o mundo da nudez, o mundo do alcoolismo, o mundo das drogas, o mundo dos jogos, ao qual me dominava, tenta me puxar de volta para me escravizar novamente. E o Senhor diz: permanecei firme, não vos submetais. De novo, quer dizer que é algo ao qual eu já vivia, já experimentei, ao qual eu amava na minha carne, mas a minha alma sofria, padecia, escrava por este pecado. E o Senhor diz: não vos submetais de novo. Não olhe para trás. Não volte para trás. Não volte para o vício. Não volte para as drogas. Não volte para o álcool. Não volte para a fofoca. Não volte para as más companhias. Não volte para o linguajar profano. Não volte para aquilo que te separa de Deus. Não volte para aquilo ao qual Cristo Jesus já te libertou, para que você seja livre, livre, e possa andar no caminho chamado Cristo Jesus, o único que conduz ao reino dos céus. Seja livre, continue livre das mentiras e ande agora na verdade. Cristo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus diz em João 8, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual foi a verdade que eu conheci? Que me arrancou do álcool, me arrancou do cigarro, me arrancou da pornografia, me arrancou da idolatria, me arrancou da mentira. Qual foi a verdade? Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. E conhecereis a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não retornais de novo ao jugo da escravidão deste mundo. Permanecei firmes na verdade. Na verdade. Cristo Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas. Breve, a qualquer momento, vai se encerrar a era da igreja. Não existirá mais igreja na face da terra. No momento seguinte ao arrebatamento, o Senhor rompe as nuvens,
O Espírito Santo arranca a igreja e leva embora. Encerra-se a era da igreja. Mas enquanto isto não acontece, o príncipe deste mundo, ao qual reinava, governava e nos escravizava, com os prazeres deste mundo, desta terra, ele tenta novamente a nos prender, a nos tomar de volta, nos arrancar do caminho que conduz ao reino dos céus, à salvação, à vida eterna. E ele está batalhando. E devemos ficar firmes, meus amados. Como Cristo disse, permanecei, pois, firmes, inabaláveis, se santificando, se preparando, para que alcançais a redenção, a salvação. Não retornais ao jugo da escravidão. Não retornais. Vamos ficar firmes, amados. O arrebatamento está às portas. Cristo Jesus está às portas. Temos que estar prontos. Meus amados, nós vamos neste momento ouvir uma palavra de alerta do que está pela frente, ao qual nós precisamos escapar deste momento, destes dias que estão à frente para nós. E o Senhor tem nos dito e nos alertado e nos lembrado: foi para a liberdade que eu te libertei. Permaneça firme, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a perseguição, não importa a calúnia, não importa a enfermidade, não importa a dor. Permaneça firme, não retroceda, não faça como a mulher de Ló. Olhou para trás, depois de ser liberta, olhou para trás e caiu novamente no jugo da escravidão, da morte, da separação de Deus. A morte eterna a ceifou. E quantos nos nossos dias, meus amados, depois de libertos, transformados, andando, sendo purificados, para entrar no reino dos céus, para receber o seu corpo glorioso, tem parado, tem olhado para trás e tem retrocedido e tem sido novamente acorrentado pelo jugo da escravidão e não tem conseguido voltar atrás. E tem sido ceifado agora na escravidão, que doutrora foi liberto. Esta palavra é muito grave, meus amados, para o nosso momento, para o nosso dia. Mas vamos receber mais um alerta nesta noite, aonde o profeta do Senhor, Dr. David Orr, vai nos trazer um poderoso alerta. Ouça, receba essa palavra, meus amados. É breve, já estamos retornando. Amém? De abril de 2020. Visão do tremendo choque e confusão na Terra no dia seguinte, depois que o arrebatamento da igreja acontece. Blessed people, the Lord Jehovah Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová spoke with me extensively this past night. falou extensivamente comigo nesta noite passada.
It was a very long conversation that Jehovah had with me this past night. Foi uma conversa muito longa que Jeová teve comigo nesta noite passada. And in that conversation, the Lord God Almighty E naquela conversa, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, He took me all over the world, Ele me levou por todo o mundo and I saw all over the world people in utter shock. e eu vi em todo o mundo pessoas em choque total. Big shock and terrified, and there was confusion. Em grande choque, aterrorizadas, e havia confusão. A big confusion hit the earth. Uma grande confusão atingiu a terra. The entire earth was in big confusion, A terra inteira estava em grande confusão and people were in groups and groups and groups. They were saying, e as pessoas estavam em grupos e grupos e grupos e eles estavam dizendo: "Hey, guys, the rapture has happened. Hey, gente, o arrebatamento aconteceu. Guys, the rapture has happened. Hi, guys, the rapture has happened." Gente, o arrebatamento aconteceu. Ai, gente, o arrebatamento aconteceu. They were saying, "The rapture has finally happened." Eles estavam dizendo: o arrebatamento finalmente aconteceu, hein? So that thing was true. So the Bible was right. Então aquela coisa era verdade. Então a Bíblia estava certa. It is a day on which people now reckon that the Bible was true. Este é o dia quando as pessoas vão reconhecer que a Bíblia era a verdade. The Bible was right, and the Christians were right. A Bíblia estava certa e os cristãos estavam certos. So there was a lot of confusion. He took me even close to some men. There was a group of men also. Então havia muita confusão e ele me levou até perto de um grupo de homens. Havia um grupo de homens também. But it was all over the world. People were meeting. They were gathering in groups. Mas foi em todo o mundo, as pessoas estavam se encontrando, eles estavam se reunindo em grupos. There was big confusion. Havia grande confusão, There was fear and terror. havia medo e terror. They were consumed and perplexed in great fear and shock. Eles estavam consumidos e perplexos em grande medo e choque. And they were talking. So the Lord took me to some of them to listen to what they were saying. E eles estavam conversando. Então o Senhor me levou até alguns deles para ouvir o que eles estavam dizendo. And they were saying, "So guys, the rapture has happened." E eles estavam dizendo: então, gente, o arrebatamento aconteceu? The rapture has happened. Why? So the rapture has happened. O arrebatamento aconteceu? Ai, então o arrebatamento aconteceu? So this thing was true. So the Bible is true. Então esta coisa era verdade? Então a Bíblia é verdade? He took me all over the world to show me people in serious perplexity and confusion. Ele me levou por todo o mundo para ver as pessoas em total perplexidade e confusão. So when the rapture takes place, the earth will never ever be the same again. Então, quando o arrebatamento acontecer, a terra nunca mais será a mesma novamente. There will be a state of perplexity and confusion and shock. Haverá um estado de perplexidade e confusão e choque. And all people will be standing in groups all over the world in great terror and fear. E todas as pessoas estarão lá em grupos em todo o mundo, em grande terror e medo, Afraid of what is coming to the earth. com medo daquilo que está vindo à terra. Afraid that they have lost some of their loved ones, have gone up. Com medo porque eles haviam perdido alguns dos seus amados que tinham subido. Only the clothes remained. Somente as roupas ficaram. And there were clothes with watches and what? E haviam roupas com relógios e outras coisas. Those who were wearing hats, clothes and hats remained there. Aqueles que usavam chapéus, as suas roupas e os seus chapéus ficaram lá. Clothes and shoes and socks, what? As roupas e os sapatos e as meias e tudo. Their clothes remained at the hip
when the rapture took place. As roupas deles ficaram como que amontoadas quando o arrebatamento aconteceu. And their watches dropped down there. E os relógios deles caíram lá. Everything of the earth remained. They left on their own. Tudo que era da terra ficou. Eles partiram sem nada. They left as they came to the earth. Eles partiram como eles vieram à terra. The way they came to the earth is how they left. A forma como eles tinham vindo à terra foi como eles partiram. And so the Lord has repeated. Então o Senhor tem repetido. He has repeated an escalation of this warning that the rapture will take place. Ele tem repetido uma intensificação deste alerta de que o arrebatamento vai acontecer. That means heaven is entirely now ready for the coming of the Messiah. Isto significa que agora o céu está totalmente pronto para a vinda do Messias. And those who are wise, let them prepare. Que aqueles que são sábios que se preparem. You can see the situation globally. Você pode ver a situação globalmente. So this coronavirus is a very, very serious warning. Então este coronavírus é um seríssimo alerta And sign to the generation. e sinal para esta geração. And you can see the manner in which the coronavirus is going. More than 10,000 deaths in Spain alone. E você pode ver como que este coronavírus está indo, mais de 10.000 mortes somente na Espanha. Italy, more than 10,000. A Itália, mais de 10.000. In Israel, the Minister for Health has now contracted the virus. Em Israel, o ministro da Saúde agora contraiu o vírus. And all the people he has been meeting have also run into quarantine. E todas as pessoas com quem ele tem se encontrado agora entraram em quarentena. It is such a situation in the UK, the Prime Minister, E é uma situação tal no Reino Unido, o primeiro-ministro. and all this happening globally. E tudo isso está acontecendo globalmente. Nobody can ignore this sign. Ninguém pode ignorar este sinal. No one can ignore this hour. Ninguém pode ignorar esta hora. And the Lord has finally rubbished all the human advancement. E o Senhor finalmente descartou todos os avanços humanos, Human technology, human science, tecnologia humana, ciência humana, postmodernism, human development. pós-modernismo, desenvolvimentos humanos. And now you can see that man is at the mercy of God. E agora você pode ver que o homem está sob a misericórdia de Deus. Again, this past night, the Lord took me all over the world and He showed me people Novamente, nesta noite passada, o Senhor me levou por todo o mundo e eu vi pessoas gathering in groups. That must have been day one. e reunidos em grupos. Este deve ter sido o primeiro dia. Maybe it looks like the first day after the rapture, people woke up the next morning. Parecia ser o primeiro dia depois do arrebatamento, quando as pessoas acordaram na manhã seguinte. And people were in groups and groups all over the earth, E as pessoas estavam em grupos e grupos em toda a terra, in serious terror and confusion, afraid of what's coming to the earth. em sério terror e confusão, com medo do que estava vindo à terra. And they were saying, oh guys, the rapture finally happened. E eles estavam dizendo: "Ei, gente, o arrebatamento finalmente aconteceu?" So the rapture has happened. So the Bible was true. Então o arrebatamento aconteceu. Então a Bíblia era a verdade. Wow. So the Bible was right. Uau! Então a Bíblia estava certa. And there was a serious confusion. E havia uma séria confusão. And the Christians were afraid. They were running and hiding. E os cristãos estavam com medo, eles estavam correndo e se escondendo, And weeping and rolling in the soil. e chorando e rolando no chão. The Christians that had remained, Os cristãos que tinham ficado, the ones that refused to listen to the message of the mightiest prophets of the Lord, aqueles que tinham se recusado a ouvir a mensagem dos poderosos profetas do Senhor, the ones that blackmailed the two prophets of Yahweh, aqueles que caluniaram os dois profetas de Yahweh, ridiculed and mocked them, ridicularizaram e zombaram deles, and defamed them and slandered them. e os difamaram e os caluniaram.
the ones that were hell-bent, aqueles que se inclinaram para o inferno, used by the devil to frustrate the mission of God to prepare the nation. usados pelo diabo para frustrar a missão de Deus de preparar as nações. All the Christians that never listened, they hid away from the people. Todos os cristãos que nunca ouviram, eles se esconderam das pessoas. They were rolling on the soil and crying and gnashing their teeth. Eles estavam rolando no chão e chorando e rangendo os seus dentes, Because they knew that their friends had left. porque eles sabiam que os seus amigos tinham partido. Those who were holy, who were in the ministry of repentance and holiness. Aqueles que eram santos, que estavam no ministério de arrependimento e santidade, Who had stuck to the instruction of righteousness, holiness. que se apegaram à mensagem de justiça, santidade, And to walk in righteousness and to reject sin. e andar em justiça, e rejeitar o pecado, And to have a repentant heart. e que tem um coração arrependido. The ones that were rebuked by these two prophets and they accepted the rebuke. Aqueles que foram repreendidos por estes dois profetas, e eles aceitaram a repreensão. And they made correction. They made amends. E eles fizeram correções, e eles fizeram consertos. And they rectified their standing with God. E eles retificaram as suas posições com Deus, To be in right standing with God. Right standing with Jehovah. para estar em retidão com Deus, estando retos diante de Jeová. The Christians were ashamed. They ran away. Os cristãos que foram envergonhados, eles fugiram. They were hiding and crying and weeping, Eles estavam se escondendo e gritando e chorando, refusing to eat, rolling down on the soil. se recusando a comer, rolando no chão. The Messiah is coming. O Messias está vindo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. This is a tremendous time. The Messiah is coming. Este é um tempo tremendo. O Messias está vindo. I call down the cloud of God Almighty. Eu chamei a nuvem do Deus Todo-Poderoso para descer. And Jehovah Yahweh, the ancient God of Israel himself, came to me. E Jeová Yahweh, o Deus antigo de Israel, ele mesmo veio até mim. In the eyes and seeing of all people, there were international people under that tent. Diante dos olhos e da vista de todas as pessoas, haviam pessoas internacionais debaixo daquela tenda. There were people from Nigeria, there were people from the US, Haviam pessoas da Nigéria, haviam pessoas dos Estados Unidos, there were people from Finland, there were people from Germany, haviam pessoas da Finlândia, haviam pessoas da Alemanha, there were people from Australia, from all over the world, Uganda, Tanzania. haviam pessoas da Austrália, de todo o mundo, Uganda, Tanzânia. They were under that tent in Kisumu. Eles estavam debaixo daquela tenda em Kisumu. They saw the cloud of God come. We danced in the same rain. Eles viram a nuvem de Deus vir. Nós dançamos na mesma chuva. That rained only around the tent. E choveu somente ao redor da tenda. I have seen the lowering of the stairs of heaven at my command. Eu vi a escada do céu descer ao meu comando. The cloud of God, the white pillar has come from heaven A nuvem de Deus, a coluna branca, veio do céu and connected me, identified these two prophets to the nations of the earth. e conectou comigo, identificou estes dois profetas para as nações da terra. Even split into two Até mesmo dividiu-se em duas, to prove to you that one of them is in the spiritual body right there. para provar para vocês que um deles está em um corpo espiritual bem ali. The cripples have walked in their largest numbers. Os aleijados andaram em grandes números. I have shut down the earth with the coronavirus. Eu fechei a terra com o coronavírus. And now I've seen people twice, yesterday and today, E agora eu vi pessoas duas vezes, ontem e hoje, in perplexity and shock and fear and terror, em perplexidade e em choque, em medo e em terror, saying that Jesus has come
the rapture has happened. dizendo: Jesus veio, o arrebatamento aconteceu. And in the Bible it says, E na Bíblia ele disse, well, the reason he spoke to the king, e a razão ele falou para o rei. and he said, the reason the Lord has shown you the dream twice, E ele disse: a razão pela qual o Senhor te mostrou o sonho 2 vezes, in two forms, em 2 formas, is that heaven has decided that this event must now take place. é que o céu já decidiu que este evento agora tem que acontecer. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Make sure you are holy. Tenha certeza de que você é santo. Prepare the way, the anointed way, Prepare o caminho ungido, the holy way of the Lord in your heart. o santo caminho do Senhor em seus corações. Toda Shalom. Obrigado, Shalom. O sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Sou o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ai todo terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu favor se espalhará, pois tudo
Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Já estamos de volta, meus amados, depois dessa poderosa palavra, esse poderoso alerta, advertência ao qual o profeta do Senhor, Dr. David Orr, tem nos trazido nesta noite. Depois também dessa poderosa mensagem através deste louvor, também nos alertando e nos advertindo do que está pela frente e nos chamando à preparação para sermos salvos destes dias terríveis que estão à nossa frente. Glórias a Deus. Meus amados, deixa eu cumprimentar os amados que estão conosco, conectados aqui pelo Facebook. Nós temos nosso amado irmão Marco Antônio de Oliveira, conectado conosco. Shalom, meu amado. Deus abençoe grandemente a ti, teu ministério, tua família. Temos lá do Paraná a nossa irmã Eliane Beatriz, sempre conectado conosco. Deus te abençoe, minha amada, grandemente tua vida. Glórias a Deus. Evangelista Gelson Boss, conectado conosco. Deus abençoe. Tem a minha nora Giovana, meu filho Adriel e o netinho Azaf também conectado conosco. Deus abençoe grandemente. Está também conectado conosco lá de Minas Gerais, nosso amado, honrado pastor Ronaldo Amaral. Tudo bem, meu amado? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, teu ministério aí. Glórias a Deus, é uma honra ter o amado conosco. Temos lá também da cidade de Esteio, também altar de Esteio conosco, nosso amado pastor Carlos Ranada e a irmã Silvana. Deus abençoe grandemente esse casal precioso e poderoso nas mãos do Senhor. Glórias a Deus. Lá de Porto Alegre também está conosco a irmã Neiva e a irmã Rosalina Carminati, também conectado conosco. Lá de Vacaria, a minha família, minha mãe Terezinha, Eusébio também conectado conosco lá de Vacaria, toda a família. Lá de Esteio também conosco está a nossa preciosa irmã Clairce Lenz, também conectado conosco, sempre assídua. Deus abençoe grandemente. Temos também lá de Londrina, o altar de Londrina, conectado conosco, através da nossa amada Bispa Alexandra. Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe todo o altar aí de Londrina, todo o povo aí. Glórias a Deus. Então, agora vamos para outra ponta do estado. Vamos lá para a fronteira com o Uruguai, lá em Jaguarão. A nossa irmã Magali Rodrigues também conectada conosco. Deus abençoe todo o altar de Jaguarão aí. Glórias a Deus que estão conectados conosco. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos amados. Amém? Bem, meus amados, nós ouvimos esta palavra, este alerta do profeta do Senhor, aonde em abril de 2020, Deus Pai mostrou esta visão ao profeta Dr. David Orr, aonde ele nos trouxe o alerta e vem nos advertindo e nos chamando a atenção a cada passo. E nesta noite ele nos chamou a atenção mais uma vez. O Senhor mostrou a ele um dia depois do arrebatamento, o caos nesta terra, o caos, a agonia, o sofrimento, o ranger de dentes daqueles que perderem o arrebatamento. Mais ainda sofrimento, mais angústia, mais pavor ainda para aqueles que tiveram a oportunidade, estiveram dentro da igreja, estiveram servindo ao Senhor, estiveram pregando a palavra, estiveram até mesmo dentro desse santo ministério e ouvindo os ensinamentos, as advertências e os alertas do profeta David Orr.
Este homem ao qual o Senhor levantou nesses dias, há mais de 20 anos, indo de nação a nação, confrontando o pecado de cada nação e chamando ao arrependimento, para que se preparem para o arrebatamento. Mais ainda pavoroso será para quem ouviu esta mensagem e não deu crédito, brincou com a sua salvação, familiarizou com esta palavra. E nós meditamos nesta noite, na primeira parte, Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nos adverte a ficarmos firmes, não voltarmos para o jugo da escravidão do pecado. Já estamos libertos daquele pecado, aquela muralha que se levantou lá no Éden e veio até nós nos separando de Deus. A muralha chamada pecado, que me separa de Deus e me lança a condenação eterna, a morte eterna, sofrimento eterno no lago de fogo. Mas Cristo, através do seu sacrifício, ele me traz a liberdade e me chama a me manter livre, liberto do pecado, da morte, para que eu possa entrar no reino dos céus, receber o meu corpo glorioso e estar eternamente na presença do Senhor. E como, meus amados, derrubar com esta muralha, com este muro do pecado, que me separou do Criador, que roubou toda a essência de Deus do homem. Este muro chamado pecado. Como derrubá-lo? O Senhor nos ensina na sua palavra também e nos mostra, nos dá a receita, como dizemos, como derrubar esta muralha e permanecermos firmes, libertos, livres e prontos para o arrebatamento, para o reino dos céus que está vindo. Atos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, vai me dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O Senhor está me dizendo, me dando a receita, como derrubar, como manter livre, me arrependendo, me convertendo dos maus caminhos, me convertendo do pecado e retornando para Deus. Somente me arrependendo e me convertendo dos meus maus caminhos, das minhas más atitudes, do meu mal viver, do meu mal falar, do meu mal pensar, do meu mal sentir, do meu mal andar nesta terra, é que os meus pecados serão cancelados, serão apagados. Quer dizer o quê? É somente me arrependendo e me convertendo dos meus maus caminhos, é que este muro, essa muralha do pecado que me escraviza e me arrasta para a condenação e a morte eterna vai cair, e as correntes do pecado, da escravidão, serão arrebentadas, e eu serei livre por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, e estarei apto a entrar no reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. E o Senhor Jesus também nos diz, palavras de Jesus, em Lucas capítulo 24, Lucas 24, verso 46 e 47. O Senhor também dá aqui a receita de como
essa geração será livre, liberta. Diz a palavra, Lucas 24, 46 e 47. Ele lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Em seu nome, em nome de Jesus, seja pregado o arrependimento. O arrependimento, para quê? Para remissão de pecados a todas as nações. A todas as nações. E o que esse profeta ao qual o Senhor tem levantado nesses dias tem feito há 20 anos nesta terra, indo de nações a nações, pregando a mensagem do arrependimento para a remissão de pecados, para que esta muralha seja derrubada, este muro do pecado seja derrubado e nós, esta nação, seja liberta da escravidão do pecado e possa entrar no reino dos céus. Seja pregado o evangelho do arrependimento, não o evangelho da prosperidade, o evangelho do ego, o evangelho do orgulho, o evangelho do bom viver, o evangelho do Deus é bom o tempo todo Deus é bom, não mostrando a outra face, o outro lado de Deus, aquele Deus que não suporta o pecado, aquele Deus que julga e condena o pecado, não mostrando, deixando o arrependimento de lado. E o Senhor diz, e em nome de Cristo Jesus seja pregado o arrependimento. Para quê? Para a remissão de pecados. Para quê? Este muro, essa muralha que separa o homem de Deus e mantém o homem escravo do pecado, seja derrubado. E Cristo Jesus o alcance, o sangue de Jesus o alcance, e ele seja livre, pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém, meus amados? Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Esta palavra, meus amados, a nós nesta noite. O arrebatamento está às portas. Nós ouvimos da boca do profeta Dr. David Warr nesta noite, nos mostrando o pavor no momento seguinte, que vai tomar conta desta terra, a destruição e o pavor de quem perder o arrebatamento. Quem perder a sua oportunidade de salvação. E o Senhor tem nos chamado nesta noite para nos arrepender e voltarmos ao Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, guarde esta palavra e fica firme com o Senhor. Não volte ao jugo do pecado, não volte ao jugo do pecado, ao jugo da escravidão, ao qual nós já vivíamos escravos do pecado. Permaneçamos livres para alcançar a nossa salvação. Meus amados, eu te convido nesta noite, vamos nos arrepender, fazer a oração do novo nascimento com o profeta do Senhor, Dr. David Warr, e depois nós vamos estar recebendo um decreto de cura. Você que está enfermo, você que está com dor, você que está enfermo, acamado, receba esse decreto de cura e receba a tua cura nesta noite, em nome de Jesus. Vamos nascer de novo, nos arrepender dos nossos pecados, depois para derrubar esta barreira
que impede a nossa cura, impede nossa libertação e impede a nossa salvação. Amém? Ore conosco. Repita essas palavras. E repita muito forte, muito poderosamente. Diga, poderoso Senhor Jesus. Poderoso Senhor Jesus. Eu me arrependo, meu Eu me Senhor arrependo, Jesus. meu Senhor Jesus. E eu te recebo, Eu meu te Senhor recebo, Jesus. meu Senhor Jesus. No meu coração. No meu coração E na minha alma. e na minha alma E na minha vida. e na minha vida. Senhor, Senhor, perdoe os meus pecados. perdoe os meus pecados E prepara-me para a vinda do Messias. prepara-me para a vinda do Messias. Senhor, Senhor, ensina-me a santidade. ensina-me a santidade E guie os meus passos. e guie os meus passos Para que eu possa andar em direção ao reino de Deus. para que eu possa andar em direção ao reino de Deus. Senhor, Estabeleça a tua palavra em minha vida. estabeleça a tua palavra em minha vida E encha-me com o Espírito Santo. e encha-me com o Espírito Santo E envia-me para colher esta nação. e envia-me para colher esta nação. No No poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Eu nasci de Amém. novo. Obrigado. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Tu disse essa oração. Receba agora o poderoso decreto de cura. Receba a tua cura. Por esses decretos de cura, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, mudos falando, pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS, de todo tipo de enfermidade. Receba a tua cura nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer um decreto final agora. Para você receber a sua cura. Quer seja uma enfermidade cardíaca, quer seja o fígado ou o rim, não importa. Poderoso Pai, no poderoso nome de Jesus, eu decreto o eterno sangue de Jesus aqui, para tocar todos aqui, para que Jesus possa curar o seu povo aqui e libertá-los e construir um testemunho aqui, para que vocês possam sair e testificar de Jesus. As enfermidades do sangue. Eu comando que vocês saiam deste povo com a minha língua profética, a terrível língua profética do Senhor. Eu comando que as enfermidades do sangue saiam de vocês no poderoso nome de Jesus. E eu decreto que os órgãos internos sejam restaurados. O coração, os rins, o fígado, os rins, as veias, os nervos, os ossos, a pele, o cérebro, cada órgão no poderoso nome de Jesus. Eu decreto o sangue de Jesus para cobrir vocês totalmente. Alguns de vocês, enquanto vocês estão saindo e indo em direção ao seu carro, vão descobrir: ei, eu posso andar agora, eu posso enxergar agora. Eu decreto com a minha língua profética no poderoso nome de Jesus. Eu decretei que agora você receba a sua cura pelo poder do sangue de Jesus.
E muitas curas vão acontecer aqui, o Senhor já me mostrou. E o Senhor disse, será muito vasto. As pessoas que moram muito longe serão curadas. Quando ele olhou, quando ele usou a palavra bem longe, será muito vasto, eu decretei isso antes de sair do Quênia. Então eu estou decretando quão vasto será agora, no poderoso nome de Jesus. Quão rapidamente vai atingir todos. Eu decreto pelo poder do nome de Jesus, para cobrir todos vocês, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Meus amados, recebam todos as suas curas nesta noite, no mais poderoso nome de Jesus. Amém, meus amados? Meus amados, estamos chegando ao final da nossa programação nesta noite. Agradeço a presença de todos. Que o Senhor vos abençoe. Se o arrebatamento não ocorrer e na próxima segunda-feira ainda tivermos fôlego de vida, aqui estaremos na próxima segunda às 20 horas. Amém. A paz do Senhor a todos. Shalom, shalom. Você acabou de ouvir o programa Carta de Deus para a Igreja. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Programa que é levado ao ar todas as segundas-feiras, 8 da noite, na apresentação do pastor Lindonês, trazendo as Escrituras de Deus para o seu coração. Programa Carta de Deus para a Igreja. Visite a nossa página na internet, aportadocel.com. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima segunda-feira, às 8 da noite. Apoiadores culturais.